A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, de Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 9. O significado sistêmico das doenças. O significado de muitas doenças advém do sistema familiar. Geralmente trata-se de um emaranhamento ou de uma violação da ordem de precedência. Abaixo apresento algumas doenças vistas neste contexto. 1. Neurodermatite. Há muito tempo, meu marido Bert observou em uma constelação que uma mulher tinha raiva de um homem e que o filho dele, do novo relacionamento, desenvolveu neurodermatite. Era como uma maldição. Podemos observar o mesmo efeito inúmeras vezes, sempre que alguém tinha raiva de outra pessoa. Ela tem raiva de alguém que cometeu uma injustiça com ela, e, curiosamente, esse sentimento é transferido para uma criança. A pessoa injustiçada ainda estava ligada por amor a quem cometeu a injustiça. No caso da neurodermatite, isso ficou bem claro, mas há outros contextos em que alguém justificadamente sente raiva. Como consteladores, começamos dando um lugar para esta pessoa no nosso coração. Na nossa alma começa, então, um movimento de benevolência que pode se expandir e, como consteladores, ficamos em uma posição favorável. Em uma constelação, tenta-se enternecer o coração da pessoa que sente raiva. No caso de um ex-parceiro, a pessoa que cometeu a injustiça deve lhe dizer: "Eu já amei muito você. Por favor, olhe com bons olhos para meu filho e para minha nova mulher." Ele tem que reconhecer o ato de injustiça que cometeu e mostrar que está arrependido. Isso suaviza o outro, que deixa de sentir raiva. Então, o futuro de todos fica livre, inclusive da pessoa que se sentiu excluída e injustiçada. 2. Dores de pressão. Dores que se apresentam como uma pressão, por exemplo, dor de cabeça, são um sinal de amor represado. É preciso criar uma válvula para que esta pressão possa fluir. Há 3 métodos que trazem bons resultados. 1. O olhar gentil. O constelador diz ao cliente: "Olhe para mim com gentileza." Os olhos do cliente brilham e uma grande pressão vai embora. O olhar gentil também faz bem ao constelador. 2. Expirar com amor. O constelador pede ao cliente para expirar, imaginando que seu amor flui para alguém. Assim como o olhar gentil, esse também é um movimento em direção a alguém. 3. Estender as mãos. O constelador pede que o cliente estenda as mãos em direção de alguém. Os 3 métodos demonstram que muitos problemas são decorrentes de uma desordem na relação. A cura, liberdade e felicidade são resultados de uma ordem do amor. 3. Câncer. Marion. Meu pai morreu há 10 anos e 5 anos depois a minha mãe, de câncer. Há 2 anos, meu marido teve câncer. Agora ele está estabilizado. Mas há anos eu percebo que eu venho adoecendo cada vez mais. Meu trabalho como psicoterapeuta também não me dá mais satisfação. Os filhos saíram de casa e eu tenho a sensação de estar perdendo toda a minha energia. Bert Sophie Hellinger. Claro que neste caso o melhor é o câncer. Ele liberta você de tudo. Marion. Mas eu não quero isso. Bert Sophie Hellinger. Pelo que ouvimos de você, sim. Marion. Vocês querem dizer por causa do meu marido? Bert Sophie Hellinger. Estamos falando apenas de você. Esquecemos todos os outros. Depois de um tempo. Como seria a sua primeira reação a um diagnóstico de câncer? Marion. De medo. Bert Sophie Hellinger. Não. Finalmente. Marion, depois de um tempo. Mas eu não quero morrer. Bert Sophie Hellinger. Não há força no que você diz. Não passa de uma alegação. Ela não vem acompanhada de uma ação, de uma decisão de agir diferente. Por isto, ela não conta. E não faz mal morrer um pouco mais cedo. Em uma placa que você coloca no peito, você escreve: "Eu tenho 58 anos." Ou a idade que você tem no momento, e diz: "Finalmente estou aqui." Além do mais, pessoas com câncer não têm medo da morte. Os que realmente têm medo não têm câncer. Depois de um tempo. Nossa ideia seria de deixar os mortos entre si. Eles ficarão melhor assim. Marion vai embora. Bert Sophie Hellinger para o grupo.
Observamos que especialmente mulheres com câncer intimamente dizem: prefiro morrer a honrá-la, querida mamãe. É curioso. Para elas, a morte não representa nada de terrível. É sua forma de vingança. Pergunta do grupo: com homens também é assim? Bert Sophie Hellinger: não temos certeza. Às vezes, sim. 4. Distúrbios da fala. Por trás de muitos distúrbios da fala está um conflito familiar não resolvido. É o que acontece quando alguém foi mantido em segredo ou foi dado, e por isto não teve como se pronunciar. Ou quando dois membros da família não conseguiram se reconciliar. Por exemplo, um perpetrador e sua vítima. Como resultado, muitas vezes um descendente representa os dois ao mesmo tempo e, por isto, não consegue deixá-los falar um de cada vez. Ele começa a gaguejar. Frequentemente, a gagueira tem um contexto familiar semelhante ao da esquizofrenia. Enquanto que na esquizofrenia o conflito não resolvido se torna aparente na confusão mental, na gagueira ele se mostra na fala. Por isso, a solução para o gago é, muitas vezes, a mesma que para o esquizofrênico. Os membros da família que ainda não se reconciliaram são colocados frente a frente, até que se reconheçam e se reconciliem. Quando vem à tona onde se encontra o verdadeiro conflito, pessoas que sofrem de gagueira ou esquizofrenia podem deixá-lo onde ele deve ficar e se libertar dele. A gagueira também pode ter outras causas. Observamos que, muitas vezes, antes de começar a gaguejar, o gago olha para o lado. Ele olha para uma imagem interna, ou melhor, para uma pessoa internalizada de quem ele tem medo, e na presença da qual ele começa a gaguejar. Quando, em uma constelação, o gago tem a oportunidade de encontrar abertamente esta pessoa, e quando ele a honra até que ela o aceite e lhe demonstre o seu amor, então o gago pode lhe olhar nos olhos e lhe dizer claramente o que ele sente e o que ele está lhe pedindo. Por trás da gagueira e de outros distúrbios da fala, muitas vezes se esconde um segredo que insiste em vir à tona e, ao mesmo tempo, assusta a família. Por exemplo, um filho secreto. Quando, por meio da constelação familiar, esse segredo é revelado e reconhecido, nada mais impede que a pessoa fale com clareza. Portanto, crianças muitas vezes sofrem de distúrbios da fala, porque seus pais querem ou precisam manter algum segredo. Somente quando os pais conseguem falar abertamente a respeito, os filhos têm a possibilidade de superar seu distúrbio da fala. 5. Obesidade e tabagismo. Quando uma pessoa come mais do que é necessário, é sinal de que sente falta de alguém. Com o tabagismo é a mesma coisa. Desenvolvemos um exercício para fumantes. Embora seja bem simples, nós nos perguntamos quantas pessoas aguentam fazê-la. Sugerimos ao fumante: tome o cigarro, inale com prazer e diga: eu tomo você no meu coração. Essa é uma intervenção padrão para fumantes. Ela está ligada ao prazer. Melhor ainda é, depois de ter tragado umas 10 vezes, colocar o cigarro ao contrário na boca, sentir o calor da sua brasa, tirá-lo da boca e exalar o ar quente. Ainda há outra intervenção. Nos maços de cigarro lemos a advertência: fumar mata. Quando o fumante a lê, ele toma um cigarro nas mãos, olha para ele e diz: morte, eu vou vencer você. Ele faz assim em cada vez que ele pega um cigarro. Nossa observação é que mulheres com obesidade devoram a mãe rejeitada. Por isso, para elas, o ato de comer também tem algo de agressivo. Nesse caso, a intervenção consiste em: o cliente senta à mesa, pega uma colher, internamente olha para a mãe e diz: você primeiro. É um pequeno ritual. Outra possibilidade: quando o cliente se prepara para se deitar. À noite, ele se olha no espelho e diz: tudo da minha mamãe. É possível que a obesidade esteja ligada a outra coisa completamente diferente. Isso precisa ser analisado mais de perto durante a constelação. A epigenética já chegou a novas conclusões a esse respeito.